E também sobre varíola dos macacos. O Brasil já vem registrando casos da doença infecto-contagiosa encontrada principalmente na África Ocidental e Central. Aqui no país, os primeiros casos, né, Rodrigo, foram notificados em São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Pois é, e para tentar entender o que é essa doença e o que ela representa, a gente convidou a infectologista e pediatra Silvia Fonseca. Muito bom dia, doutora, seja bem-vinda novamente ao Jornal da Cidade. A varíola dos macacos começa a preocupar e eu gostaria que a senhora explicasse um pouco o que é essa doença. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Laís, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Só para a gente ter um resumão, a gente tinha uma doença na face da Terra que chamava varíola, muito grave, matava 1/3 das pessoas, deixava cega, deixava desfigurada por causa dessas lesões da pele. E isso acompanhou a humanidade por muitos séculos, até que a gente teve realmente uma vacina e um programa de vacinação muito eficaz no mundo inteiro, e aí a gente conseguiu erradicar a varíola. Mesmo nessa época, onde estavam se procurando novos casos de varíola, isso na década de 60, se descobriu um vírus que é meio primo desse. E foi descoberto primeiro em macacos. Mas na realidade hoje a gente sabe que ele mora também em outros mamíferos pequenos, roedores, lá na África Central e na África Ocidental. E que de vez em quando uma pessoa o manipulando, matando esses bichinhos, eles podiam contrair uma doença que lembrava a varíola no termo das vesículas muito parecidas, mas muito diferente no resultado, porque pouca gente morria, pouca gente ficava desfigurada, doente, e isso vem acontecendo já há algumas décadas. De vez em quando alguém ia para a África Central, África Ocidental e voltava para a Europa, para os Estados Unidos e aparecia com essas lesões. O que está diferente agora? Começaram a aparecer casos em maio em pessoas que não tinham história de viagem para esses países da África Central, África Ocidental. E mesmo na África, esses países, eles têm 2 tipos dessa varíola do macaco. Uma é mais branda, que é a que nós estamos vendo agora. E tem a outra que é um pouco mais grave, mas ela ataca assim, gravemente só crianças muito doentes e crianças desnutridas e pessoas com problemas de imunidade. O surto que está acontecendo, porque como não tinha antes e agora começa a aparecer, está mais concentrado nos países europeus, principalmente a Inglaterra, Portugal, Espanha. Há casos esporádicos também nos Estados Unidos, no Canadá. Começamos a ver alguns casos no Brasil. Até onde vai a nossa informação, os casos que a gente tem no Brasil são importados, ou seja, alguém que foi para a Europa e voltou trazendo essa infecção. Essa variante, por assim dizer, esse primo da varíola, erroneamente chamado de varíola dos macacos, ela começa com febre, tem dor no corpo, pode ter gânglios e depois de 3, 4 dias aparecem essas lesões na pele que começam bem endurecidas, com líquido clarinho, depois vão mudando de cor até que fica como parece pus, depois fica com uma casquinha e aí cai. E o que a gente está relatando, né, na Europa é que a gente tem pessoas que têm pouquíssimas lesões, tem lesão na face, tem lesão em outras partes do corpo, tem lesão na palma da mão, tem gente que tem lesão nas regiões genitais e ainda está se entendendo o que está acontecendo. Então o momento não é nem de pânico, nem de desespero, é para a gente saber o que está acontecendo, ficar bem atento, e se alguém tiver com esses sintomas, como a gente está falando, que febre, depois aparecem essas lesões na pele, convém ir no médico para dar uma olhada. Por enquanto, a gente está tendo casos no Brasil de gente que teve contato com gente com isso lá na Europa. Mas a gente tem que ver, o tempo vai dizer o que vai acontecer. Agora, eu devo ressaltar, Rodrigo, Laís,
que, diferente da Covid, que de repente explodiu, a gente não sabia nem quem é que estava causando, depois isolamos o vírus, depois fizemos testes, a gente não tinha nem como saber quem tinha ou não tinha, depois as vacinas, e passa muito fácil através de gotinhas, né, de respiração. Essa varíola do macaco, a gente já sabe o que é, a gente já sabe como passa por contato muito próximo, passa muito mal por respiração, e a gente já tem vacina, porque a mesma vacina que combateu a varíola pode, em 80% dos casos, diminuir a transmissão e diminuir a aquisição dessa infecção. E a vacina da varíola, muito eficaz para a varíola, já foi até refinada com técnicas modernas. A gente tem uma vacina muito boa. Não é que ela está hoje na prateleira, mas ela já foi sintetizada. Então, se a gente precisar produzir em grandes quantidades, a gente vai conseguir com mais facilidade do que aconteceu com a Covid, que a gente precisou esperar 1 ano para ter vacina. Doutora Silvia, a senhora falou 2 coisas aí muito importantes e que casam também com a Covid-19, que é variante, né, e vacina. E essa semana a gente teve aqui em Pernambuco, antes de ontem, na segunda-feira mais exatamente, a confirmação da circulação de uma nova variante, né, que é a BA.4 da Ômicron, a subvariante da Ômicron. E o que chamou a atenção na gente também foi o seguinte, que as pessoas que foram detectadas com essa subvariante, 3 delas, 2 só tinham tomado uma dose de reforço e a outra só tinha tomado uma dose da vacina. Então, é importante a gente falar, não só da Covid-19, mas de uma forma geral, que as vacinas, elas são eficazes e protegem a gente e as outras pessoas, não é mesmo? E a importância do ciclo vacinal estar completo, né? É o que as pessoas, os especialistas falam hoje, é que não é a vacina, é a vacinação, né? Não adianta ter vacina na prateleira. Vacina boa é vacina no braço, né? Então, como você falou, hoje a gente continua vendo casos de Covid e cada vez que o vírus se replica, ele dá a chance de aparecer variantes, né? Essa variante que você citou é a variante da variante, né? Como se fosse uma nova variante da Ômicron. E ela é muito transmissível. Então, o que acontece? Nas pessoas que estão completamente imunizadas, e hoje, para pessoas de 60 anos ou mais, e profissionais de saúde, são 4 doses de vacina, para outras pessoas que ainda não chegaram a 60 anos, são 3 doses de vacina, e anteontem foi liberada a 5ª dose de vacina para as pessoas acima de 60 anos com problemas de imunidade. A vacinação, ela previne as formas graves, hospitalização e morte. Previne a infecção de algumas pessoas, mas não de todas. Então, e principalmente quem está com a vacinação incompleta, pode ter a infecção, pode ser mais branda, mas o problema é que ela passa. Ela pode passar para uma criança de 2 anos que não foi vacinada, ela pode passar para aquele senhor de 90 anos que tem uma imunidade muito fraquinha, ele pode passar para a tia que está tratando de câncer, que a resposta da vacina não é boa. Então, eu ouvi no comecinho do jornal vocês falando que vai ter aí vamos catar as pessoas que ainda não vacinaram de sarampo, de gripe. E aproveita e vacina também quem está com a vacina atrasada, né? As pessoas às vezes perguntam, nossa, doutora, mas não tem problema tomar 2 vacinas ao mesmo tempo? As mamães que estão me ouvindo levam as crianças lá no posto, aos 2 meses as crianças tomam no mesmo dia 7 vacinas. Tem 5 que estão na mesma injeção, né? Tem vacina de gotinha, tem vacina de injeção, não tem problema. Isso já foi estudado. Então, é muito bom que as pessoas aproveitem esses dias mais calmos para colocar a carteirinha de vacina em dia. Tem muita vacina boa, de graça, que protege a gente de muitas infecções graves. Covid é uma delas, gripe é outra, sarampo é outra.
Perfeito, doutora Silvia. A gente agradece bastante, né, essa aula que a senhora deu pra gente nesse início de manhã. E a gente torce aí para que a varíola dos macacos a gente consiga controlar, que a gente sabe que a vacina da varíola não está no mercado, né, precisa ser produzida, que a gente tenha isso mais rápido, como a senhora mesmo disse, já é mais fácil, porque já se sabe a fórmula, né, e que a gente também consiga controlar a Covid-19 para que a gente não volte ao patamar que a gente estava há alguns meses atrás. Muito obrigada, viu? Isso mesmo. Um bom dia para todos vocês, muito obrigada. Uma verdadeira aula, né, Rodrigo? Pois é, muitos